o quê? O Grêmio fez uma boa contratação, o nome é indiscutível, né? Agora, pensando em elenco, no retorno à Série A, para a gente começar esse assunto, vamos ver as informações dessa vinda do Suárez. Hola a toda la hinchada de Gremio, quería darles las gracias por todo el cariño que me han dado y bueno, que estén preparados para disfrutar estos 2 maravillosos años, para intentar conseguir grandes cosas. Les mando un abrazo grande y nos vemos los próximos días. Grande coça. Eu acho que a questão é o que são grandes coisas para o Grêmio nesse retorno, né? A gente está vendo aí a passagem dele pelo Nacional do Uruguai, não foi exatamente o melhor ano de carreira do Suárez, né? A gente sabe disso. Ele fez 16 jogos, 14 como titular, minutos por jogo, ficou 77,6 em campo, 8 gols, meio gol por jogo, uma assistência e chutes por jogo, 4,2. Está com 35 anos. Eu sou fã do Suárez. Eu sei que ele é controverso, mas eu gosto dele dentro do campo. Eu acho que ele aquece time, que ele puxa quem está em volta e eu acho que é um excelente jogador. Tem a questão de relacionamento, tem a questão da idade, Zé. E para mim a questão maior a gente já viu o Grêmio contratar nomes e depois ter a questão ali de olhar para dentro do próprio elenco e falar, não encaixou da maneira que a gente esperava. Sim. Acho que esse é só a ressalva. É bom jogador, é um cara que puxa, como você falou, né? Puxa o time, motiva, corre o tempo todo, briga, às vezes não dá na técnica, a maioria das vezes, né? Hoje não tá dando, vai na raça, é o tipo de jogador uruguaio realmente. Isso tem muito daquilo que o futebol lá de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, tem como característica, é um jogo mais forte. Eu acho que ele vai ser uma ótima opção ali para a equipe do Grêmio. Agora precisa ver como o Renato vai montar o time para que ele possa aproveitar o Suárez mais próximo da área, né? Porque ele já não tem mais a mesma velocidade para contra-ataque, não tem mais aquela força de explosão, né? Então você tem que aproveitá-lo onde ele é mortal e ele dentro da área é um cara sensacional, né? Então vamos ver como o Renato vai armar ali para ele poder aproveitar o melhor do Suárez, mas com certeza a torcida do Grêmio pode ter certeza que falta de vontade, determinação e garra, isso não vai faltar, e eu acho que muito ele vai puxar esse time do Grêmio. Sim. Eu adorei, eu tô muito feliz de ver ele no cara Brasil. que corre, que aí o meio-campista que teoricamente é só né? Vai olhar, pô, o Suárez está correndo, tem que correr também. Eu acho que isso é legal, isso é positivo pro elenco. Ele está sendo esperado já na reapresentação, que é no próximo dia 3. Ainda não tem uma confirmação, mas pode ser que ele já se apresente depois de amanhã, né? Terça-feira. Ô Silas, é isso, assim, quando você tem um jogador desse tamanho e com essa força de puxar quem está em volta, a montagem de como vai jogar esse time passa necessariamente por ele? A gente lembra, né, Zé, quando o Botafogo traz o Seedorf, que era outra posição, meio campo, um jogador com muito mais desenvoltura, um jogador que se preparou de uma outra forma e tudo girou em torno dele. No caso agora do Suárez, ele sabe fazer o pivô muito bem. Sim. Ele sabe proteger a bola. Dentro da área, se sobrar, ele vai fazer gol. E o Grêmio, tudo bem, que foi antes da contratação do Suárez, mas o Grêmio trouxe o Reinaldo do São Paulo. O Reinaldo não cruza a bola, o Reinaldo ele põe a bola na cabeça do cara. Ele é dos poucos que quando ele chega ali, ele consegue olhar, ele consegue. Então, eu acredito que esse lado do Grêmio vai ser um lado muito bom. O Grêmio trouxe o PP do Cuiabá, ex-Flamengo, para mim, ficou 2 anos no Cuiabá, quietinho, trabalhou bem, ajudou o Cuiabá e agora está tendo o seu reconhecimento, vai para um grande clube, o Grêmio Renato Gaúcho, muito esperto, de olho nesses jogadores. Trouxe o Bruno Vini, que estava no Tóquio, no Japão, o zagueiro já... Então, tá armando um Grêmio. Tem o Guilherme é um menino que estava no mundo árabe, que fez um bom campeonato. Aliás, o Grêmio na beirada esquerda ali, Ferreirinha, Everton Cebolinha, PP, agora o Guilherme, ou seja, jogadores que tem a possibilidade da contratação do Michael, né? E isso ainda tem a possibilidade do Michael. Pelo que a gente viu, já está certo, né? Já conversaram, já falta o clube lá, né? E o Renato Gaúcho foi o grande responsável pelaquela ascensão do Michael no Flamengo, ou seja, ajudou muito o Michael enquanto ele esteve ali. Então, olha, eu vejo o Suárez como, assim, uma peça que pode render muito, até porque ele jogou muito na Europa
E lá, Dani, as viagens são mais curtas, o descanso é maior. Você vê o Messi com 35 anos, todo esse posicionamento dele dentro do campo, não é só a questão o Messi anda, ele se resguarda para a hora que precisa dele. Então, o Suárez ter jogado na Europa tanto tempo, vai dar para ele 35, você tira 3, ele está chegando como se tivesse 32. Então, 32 anos, o cara está voando, fisicamente, eu digo. Fisicamente, 32 anos é um cara que está voando ainda. Então, eu acho que ele pode ajudar muito o Renato Gaúcho e o Grêmio, sim. Tá, e aí só para a gente fechar essa questão do Grêmio, eu estou pensando aqui em retorno à Série A, né? O Grêmio está montando um elenco para ser muito competitivo, tem um treinador que é muito positivo para esse clube quando está ali, não só pela questão do treino, mas pela questão de que ele funciona como um escudo, né? Depois foi até prejudicial a diretoria ter deixado tudo na mão do Renato, mas ele sabe fazer muito bem esse resguardo do elenco que está ali na mão dele. Vocês veem o Grêmio... Antes de começar, mas em que lugar dessa tabela? Brigando pelo quê com esses nomes, com esse treinador que está montado agora para a temporada? Eu não vejo o Grêmio buscando título ainda, Dani, porque eu não consigo imaginar. Não, aí eu também acho não consigo imaginar grande. Como o Renato vai montar esse elenco, como vai montar o time. O elenco pode ser um elenco forte, como o Silas falou, nomes importantes, o próprio Suárez é um nome importante, mas como vai ser a inserção desses novos jogadores numa equipe? Qual o sistema de jogo que o Renato vai encontrar? Você tem que ter um certo equilíbrio, porque tem Diego Souza, tem Suárez, são dois jogadores mais ou menos com a mesma característica. Mas é que eu acho que também nenhum nem outro vai conseguir jogar 90 minutos todos os jogos da maneira, né, que o futebol pede. Mas é por isso que, como o Renato vai montar, vai gerir, administrar, acho que o Renato consegue administrar bem, porque todos os times do Renato, o ambiente sempre foi muito bom, né? O Renato é mestre nisso. No Flamengo ele teve uma dificuldade para encontrar um camisa 10 que substituísse o Arrascaeta, e aí foi o grande problema do questionamento do Renato, né? E algumas outras coisas como o negócio do treino que não foi da treino. Contra o Grêmio, inclusive, todas, né? Contra o próprio Grêmio, aquilo lá que pesou bastante, pelo menos é o que as pessoas falam nos falaram em relação ao dia a dia. Mas é como será montado esse elenco? Como será montado o time titular? É um time que vai propor jogo, é um time que vai jogar no contra-ataque, é um time que vai se adaptar ao time adversário. Né? Tem muito dessa forma de jogar, porque como eu falei, se eu jogo com o Suárez lá na frente, eu não posso ter um time de contra-ataque. Sim. Porque o Suárez não vai conseguir ter a mesma velocidade até chegar. Então eu vou precisar pressionar o time adversário, vou precisar jogar mais próximo da área do adversário para justamente aproveitar o que ele pode me dar, é o pivô, é o finalizador dentro da área, né? Eu tenho jogadores de lado de campo com velocidade, então eu vou aproveitar isso para também criar dificuldades para o adversário. Eu acho assim, nós temos que esperar para ver qual será o Grêmio do Renato, até porque o Renato, quando saiu do Grêmio, saiu numa situação não muito legal, né? Depois foi para o Flamengo, chegou muito bem, ele acerta o time, ele consegue ter vários jogos com gols. Né? Ele começa com uma sequência de goleadas. Várias goleadas, tal. Depois ele teve esse período que não foi muito legal quando o Arrascaeta se machuca, e depois ele chega lá e pede a final pro Palmeiras, e depois já sai com uma imagem um pouco arranhada daquilo que sempre foi o Renato. Então, nós não sabemos qual será esse Renato. Que ele é capaz de montar bons times, eu acho que ele já provou. Agora, precisamos ver o que ele vai fazer com esse novo Grêmio. Mas eu não vejo um Grêmio brigando menos por uma vaga de Libertadores, não. Eu acho que está sendo montado para ser um time competitivo. Esquece que voltou da Série B agora, né? E, claro, isso também tem um risco, Silas, para a gente fechar. Eu acho que o Grêmio, sem ele, deu uma caída grande, agora volta. E o Grêmio, com ele, quando ele virou o dono de tudo, quando a coisa vai bem, maravilha. Quando a coisa vai mal, é um inferno como foi. Uma briga muito grande lá quando ele saiu, tudo. Então, eu acho que ele teve essa experiência e aprendeu. Então, eu acho que o Renato Gaúcho também, aquele Renato Gaúcho de 2017, que é campeão de Libertadores, que aquilo lá já não tem mais. Não. Ele vai continuar sendo o melhor jogador da história do clube, porque ganhou o Mundial, o Libertadores, papapá. Vai continuar estando entre os 3 melhores técnicos da história do clube, tem busto lá, inclusive, tem não sei o que, isso aí é tudo muito legal, mas agora tem que baixar a bola e falar assim, tudo bem, o diretor aquele lá, se tiver aqui, eu não quero, tá? Que seja o manager também, mas que ele pense mais nas 4 linhas.
E o vestiário que ele é muito bom. Sim. Porque no Flamengo as coisas começam a ficar ruins para ele quando ele começa a colocar o Andrés Pereira de costas. E aí começou a ficar ruim para ele. Mas será que esse cara entende mesmo? Não entende e tal? Então, assim, eu acho que o Renato tem que, sim, se acalmar, ficar com o pé mais no chão, esquecer um pouco esse negócio. Ai, estou cansado de ficar dando volta olímpica. Ah, olha lá atrás do gol lá. Vai lá atrás do gol lá que tem um busto meu lá. Então, eu acho que isso aí tem que... Porque agora é uma nova etapa. Não que ele tenha que provar nada, mas é uma nova etapa. E você tem hoje Flamengo... Você tem hoje Palmeiras, Corinthians e você tá montando tem um bom time Corinthians. E acho que o Atlético também, né? No ano de Libertadores. Um Atlético Mineiro. E olha, vou te falar. O São Paulo, falei com o presidente Júlio Casares. O São Paulo, do goleiro ali até o meio-campo, é um time muito bom. Precisa arrumar uma outra peça ali, está trazendo o Mendes, está trazendo o jogador, Ferrarese, o zagueiro, o Arboleza vai virar brasileiro. Então ele está arrumando a casa quietinho lá, o Rogério Ceni quietinho. Também não acho que vai brigar por título. Mas vai é incomodar. São Paulo. Você vê, com muito menos, chegou na Sul-Americana final, brigou. Então, assim, é São Paulo. Então, assim, se ele tiver a cabeça no lugar e, sabe, pezinho mais no chão e trabalhar, que ele sabe fazer isso muito bem, eu acho que é um Grêmio, como você falou, Dani. Vai brigar ali por Libertadores e, de repente, pode até surpreender. Por que não? Eu fiquei muito feliz que eu acabei de ouvir de você aqui, porque eu acho que é bom para o futebol brasileiro, né? Se você tem 5, 6 times extremamente competitivos, você sobe o nível da competição e isso faz com que o nosso trabalho seja melhor ainda. Tem Botafogo com o SAF. Opa, nós estamos... Tem bastante coisa acontecendo. Vai ser um bom campeonato brasileiro. Não vamos esses times não, hein? A expectativa é grande. O problema são os estaduais, A né? galera do Rio estava mandando mensagem já. E a gente? Não, Vasco, Botafogo, o problema assim? são os estaduais, né? Que a gente fala assim, não vale nada, mas derruba a treinadora doidado. É verdade. Bom, tem que fazer um intervalo, tá? Depois do intervalo a gente vai ao vivo